Olá, queridos. Que Deus abençoe vocês de forma grande, poderosa. Um feliz ano novo para absolutamente todos. Um feliz ano novo mesmo para vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Bom, nós estamos praticamente na nossa primeira oração das 20 do ano, né? Dentre todas que virão. E exatamente agora, né, nós vamos falar, nós vamos orar, né? Eu acho que não tem nada melhor do que nós iniciarmos o primeiro dia. Aliás, eu não gosto nem de usar o termo, né, primeiro dia, porque eu acho que o propósito de oração ele deve ser, né, todos os dias. Eu acredito que deva ser assim, não é? Mas de qualquer forma, eu quero saber um pouco como é que foi o seu fim de ano, como é que foi a sua passagem, né, de ano. Nós estivemos na igreja, graças a Deus foi algo assim maravilhoso, muitas pessoas lá com as famílias e buscamos a presença de Deus, oramos, né, vivemos a fé, recebemos a direção, foi bem. E espero que tenha sido bem para você também, tá? Como vai ser daqui para frente. Eu estava esses dias falando acerca... esses dias eu estava falando acerca exatamente de como Deus, ele deseja que eu e você, que nós venhamos viver, enxergar, sabe, a nossa maneira de viver. E num dado momento que nós estávamos ali pregando, eu falava exatamente sobre você não pensar para trás, você pensar para frente, entende? E, Bispo Luciano, como é que é isso? Não pensar para trás, pensar para frente. Diga para mim, para que eu possa entender. As pessoas que pensam para trás, elas estão sempre pensando nas coisas que aconteceram. E elas acabam focando a vida, ou baseando a vida delas, exatamente nas coisas passadas, né? Então, o que passou, passou. Deus, ele não está exatamente no que passou. Deus não está atrás, Deus está à frente. Eu até falava sobre a mulher de Ló, né? Em algum momento, depois de todos os problemas que aconteceram, escuta só. Ló, gente, ele tomou uma atitude quando ele estava com Abraão de ir cuidar da vida dele, da família dele, nas campinas do Jordão. Escuta bem isso aqui, tá? Escuta bem isso aqui para você entender. Ló, ele era sobrinho de Abraão,
E quando Abraão ele sai pela direção de Deus, de casa, ele leva o seu sobrinho consigo, ele leva o menino, né? Leva Ló. Mas ali no caminho eles prosperam, crescem, mas surgiu uma situação e estava tendo alguns atritos, alguns problemas entre eles e os seus empregados, brigando e tal. E de repente eles tomam uma decisão. O Ló ele fala assim, olha, para não haver essa situação, é melhor a gente se afastar. Presta atenção. E aí o Abraão, ele diz assim para o Ló, olha, vamos fazer o seguinte, você escolhe para onde você quer ir. E existia diante deles dois cenários diferentes. Por favor, preste atenção, com muita atenção no que eu estou falando. Muito bem. E aí o Abraão ele fala, tá bom, vamos nos separar, para onde você quer ir? E diz a Bíblia que o Ló, ele olhou para um lado e viu Campinas, né? Viu a grama, viu árvores, viu um lugar assim que aos olhos era, além de bonito, trazia o entendimento de que ele poderia prosperar muito lá. Presta atenção. Presta atenção. E ele tinha que fazer uma escolha. Do outro lado, segundo a Bíblia, a visão que ele teve foi de um grande deserto, aonde não tinha absolutamente nada. E ele faz a escolha dele. Ele foi e falou, eu quero ir para lá, para as Campinas, cidade chamada Sodoma e Gomorra. Muito bem. O que sobrou para Abraão? O deserto. Nós estamos iniciando um ano, preste muita atenção nisso. E agora você para e você olha. E o que você vê? O que eu quero dizer com isso? É que as nossas decisões e escolhas na vida, elas não podem ser tomadas por aquilo que os nossos olhos físicos nos mostram. A decisão da atitude e da escolha que eu vou fazer, ou que você deve fazer, ela não pode ser baseada no cenário. Ela não pode ser baseada naquilo que você considera atraente, bonito. Ela não pode ser baseada naquilo que você imagina pela visão dos teus olhos físicos. Porque a condição de um lugar, preste atenção nisso, a condição de um lugar, a aparência de um lugar, não garante a vitória, o sucesso, a bênção de ninguém. Você pode estar indo para um lugar que você vê casas feitas de ouro. Não é aquele ouro que garante a vitória, o sucesso de quem vive ali. Aquele ouro que você está vendo. Por que eu falo isso?
Porque as pessoas, elas tendem a decidir e tomar atitudes e fazer escolhas baseada no que elas estão vendo e que parece que é muito bom. Parece que é maravilhoso, porque segundo os olhos dela, aquilo ali é mais fácil, o que ela está vendo é mais convincente, parece que vai proporcionar a ela uma possibilidade mais rápida de conquistar, de obter, de chegar onde quer, por tudo. E essa decisão, ela está sendo tomada por aquilo que ela está vendo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A pessoa, ela olha assim, diz assim, ela olha para o céu e fala, eu não vou levar o guarda-chuva amanhã. Mas por quê? Porque eu estou vendo que o céu está estrelado. Mas quantas vezes você viu indícios de um outro dia com sol e você surpreendeu com a chuva? Se surpreendeu com a chuva. E quantas vezes você disse assim, amanhã eu vou levar guarda-chuva, mas por quê? Ah, porque eu estou vendo que o céu está nublado. E quantas vezes você levou o guarda-chuva e no outro dia estava sol? Ou seja, não é o que você vê que vai garantir o bem ou o mal. As decisões, elas não podem, as escolhas que você vai fazer esse ano, que eu vou fazer, que nós vamos fazer, elas não podem ser baseadas, sabe, no que os nossos olhos nos mostram e que parece muito bom para nós. Não é o que eu vejo que vai garantir o meu sucesso neste ano. Entende? Você está entendendo? Não é o que eu vejo, não é o que você vê. Quantas decisões, escolhas fizemos na vida erradas porque a gente se empolgou com o que viu, com o que ouviu. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes? E Ló, ele fez isso. Ló, ele fez isso, gente. E chegando lá, ele teve a pior experiência da vida dele. Porque o que vai garantir o sucesso da minha vida, da sua vida, da gente, não é o que eu estou vendo, mas será o que eu estarei crendo. Você está entendendo? Então, se você começar a tentar basear as suas decisões neste ano, suas escolhas, por aquilo que você vê e ouve, a probabilidade da gente cometer grandes erros, talvez alguns podem dizer novamente, é grande. Observa que Abraão não se posicionou, não se pronunciou, ele ficou quieto, ele deixou Ló escolher. O que sobrou para ele, aparentemente, foi o deserto. Mas não é o lugar, não é o cenário, não é a condição, não é a situação que vai te dar, que vai nos dar a vitória ali. Aprenda uma coisa, quem dá vitória é Deus. E Deus dá vitória no deserto, Deus dá vitória na cidade, Deus dá vitória no campo, Deus dá vitória em cima, Deus dá vitória embaixo. Quem faz acontecer não é o ambiente, não é o cenário, não é o lugar, é Deus que faz. Compreende o que eu estou falando?
Você entende o que eu estou falando? Ou seja, são as decisões e escolhas feitas e tomadas pela fé que torna você, ou eu, ou qualquer pessoa que seja vitoriosa, ainda que o lugar não seja favorável para se vencer, ou a condição, ou a situação. Não sei se você compreende o que eu estou falando. Então não dá para a gente acreditar que esse ano vai ser bom, porque houve uma previsão dos economistas, porque houve uma previsão do presidente da República, porque alguém disse que esse ano vai ser melhor por estatísticas, por números calculados, por isso ou por aquilo. Não, gente. Não. Não dá para a gente achar. Deus não nos chamou para achar. Entende? Deus nos chamou para ter certeza. Então, quando Ló ele vai para as Campinas, ele não foi porque ele acreditava que Deus ia dar vitória lá. A fé dele não estava em Deus, estava no cenário que ele visionou, visionou não, que ele viu, que ele contemplou. Então ele colocou a fé dele no que ele viu e não no Deus que ele tinha. Já diferente de Abraão. Abraão falou assim, bom, se eu acreditar no deserto, eu estou frito, então eu vou acreditar no Deus que vai comigo para o deserto. Acabou. E aí, se Deus estiver comigo no deserto, ele faz o deserto virar, meu irmão, um paraíso. Até aquilo que parece que não tem possibilidade vai passar a ter. Porque eu não estou entrando este ano com uma perspectiva do ano, com uma crença que esse ano vai ser melhor. Não, nada disso. Eu estou entrando esse ano com uma crença de que Deus é comigo e Ele vai abençoar. É diferente. É totalmente diferente. Não sei se você está conseguindo entender ou compreender o que Deus está querendo falar conosco nessa nossa live da oração do fim, tá? Conectados pela fé está aqui com a gente, dando glória a Deus, que Deus abençoe você, conectados, tá? Aqui também a Giana Gomes, ela está dizendo sim, percebe-se que ela está compreendendo. A Dirce, eu estou entendendo, bispo, a Dirce Oliveira, né? Também diz aqui o Marcos, né? Se o Senhor não guardar a cidade, ou se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, não é? E em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar. O Vanderlei está dizendo, é verdade, bispo, tá? É verdade, bispo. Ele está fazendo aqui o comentário dele. A fé faz a gente ver coisas invisíveis, porque ele traz, né? É porque ela faz o sobrenatural acontecer, abre porta onde não tem porta. Eu fico feliz de saber que você está compreendendo o que Deus está falando com a gente nesse momento, nessa hora, né? Porque Deus fala. E aqui eu entendo o bispo Luciano, a Roseli fazendo o comentário dela, né? Também o Ponciano Nonato, né? De Mesquita, Rio de Janeiro. Não, de Nonato de Mesquita é o nome, né? Glória a Deus, aleluia. A Rosana Santana falando é verdade, a fé move montanha, e eu estou entendendo a Adelina. E estou assistindo de Goianésia, de Goiás, bispo, que é o DJ José, né? A Cristina Lima entendendo, e assim muitas pessoas interagindo conosco. Se você não é inscrito no canal, o que você deve fazer? Se inscreve. Aperta no botão assim, ó, tá vendo? Aqui escrito inscrever-se, essa parte branca. Se eu clicar aqui, tá? Olha lá, vai aparecer. É só você clicar em inscrever-se.
Pronto, tá? Então, você vai se inscrever no canal, tá bom? E depois você aperta o sininho ali e pronto, já se torna participante do canal e Deus ele vai estar abençoando todas as vezes que você entrar. Eu estou assistindo a partir de Londres, é a Josefa Salomão. Olá, Josefa, tudo bem com a sua filha? Tudo bem com o seu netinho? Como é que vocês estão em Londres? Que Deus abençoe, saudades, tá? De vocês, tá? Muito bem, vamos concluir para a gente poder orar. Então, queridos, eu quero fazer você entender o que eu comecei explicando, baseado no que está na Bíblia. Esse ano, gente, Deus ele deu uma direção de nós levantarmos 7.000 pessoas, uma nação, na verdade, um povo, que tivesse a visão de ter uma unção de semeador. Deus ele disse assim: eu entrego a semente para quem semeia. Faz sentido, né? Toda pessoa, para que eu vou te dar uma semente se você não vai semear? Né? Então, se você der uma olhada em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12, você vai observar uma coisa. Diz assim o texto, ó, e semeou Isaque naquela mesma terra. E semeou Isaque naquela mesma terra. Bom, se Isaque semeou, o que Isaque era? Um semeador. Ele semeava, ele plantava. Compreende? Ele semeava. E a Bíblia está falando, semeou naquela terra. Porque por um momento, Isaque ia cometer o erro de Ló, do seu tio, ou do seu primo, podemos dizer assim, né? Que era Ló. Ele ia cometer esse erro. Por quê? Porque o Isaque, ele estava iniciando a jornada da sua vida, como nós estamos iniciando o ano, e ele olhou para o cenário dele e falou, aqui não vai dar, do jeito que está, aqui eu não vou prosperar, aqui eu não vou crescer, essa terra aqui não é boa. Então ele chega para Deus e fala, Deus, eu vou para o Egito. Lá no Egito está melhor, já ouvi dizer que lá o povo está prosperando, lá tem dinheiro, lá tem emprego, lá tem isso, lá tem aquilo, eu vou para lá. Olha ele tomando atitude, olha ele querendo tomar uma decisão para a vida dele, baseada no cenário. Ele ia cair no mesmo erro de Ló. Eu estou ouvindo falar que lá está melhor, que lá tem isso, lá tem aquilo. Aqui não tem nada, eu vou ficar fazendo o que aqui? É essa falta de direcionamento que às vezes nós temos que nos leva a perder, a deixar de chegar mais rápido aonde Deus gostaria que chegássemos. Ele estava se baseando, gente, nas notícias acerca do Egito. É como, por exemplo, ó, alguém chega para você e fala assim, ó, olha, eu ouvi dizer que esse ano nos Estados Unidos, meu irmão, o pessoal lá está prosperando, lá está ganhando dinheiro, lá as portas estão se abrindo do emprego e tal, aquela coisa toda. Aprenda, não é o lugar, não é o ambiente não é o lugar, não é o cenário que faz você vencer. Quem faz você vencer é Deus. Tem muita gente que está em lugar rico, vivendo uma vida miserável. E tem muita gente que chega em lugares miseráveis e prosperam. Não tem nada a ver, eu não estou falando acerca só de dinheiro, mas eu falo também de qualidade de vida. As escolhas que você vai fazer, ou faz, ou fez, que nós vamos fazer, ou estamos fazendo, as decisões que estamos tomando, não podem ser tomadas baseadas, gente, no que se ouve, nos rumores, muito menos no que se fala por aí, ou então naquilo que os teus olhos estão vendo. Naquele exato momento em que ele fala isso para Deus,
Deus ele diz para ele o seguinte: não saia daí. Você não vai para o Egito. Fica na terra que eu estou dizendo para você ficar. Tu vai plantar aí. Mas Deus, aqui a terra é estéril, aqui não tem como, nem todo mundo que plantou aqui não prosperou, porque eu não abençoei. Eu vou te provar. Gente, esse ano Deus vai nos abençoar. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai te abençoar. Esse ano você vai crescer, vai prosperar, vai dar a volta por cima de muitas coisas. Escuta o que eu estou dizendo. O texto diz: semeou Isaac naquela mesma terra. Não foi, ele não semeou na terra que ele queria. Na terra que os olhos dele dizia para ele semear. Ele semeou na terra que a fé falou para ele semear. Se você agir pela fé, você vai na contramão de muita gente, mas Deus vai honrar. Alguém deveria estar ali em volta deles e dizer: você está maluco, você está doido? Que conversa é essa que Deus está mandando você ficar nesse lugar? Não tem nada, uma miséria desgraçada, irmão. Sai fora daí, pula fora disso, vai embora logo para o Egito. Mas Deus estava falando para ele: as decisões, as suas escolhas não podem ser tomadas pelo que estão falando, pelo conselho desse, daquele, ou por aquilo que você acha, ou por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, ou pelos rumores. Toma atitude e age pela fé. Porque o sucesso do ambiente, do lugar que você está, não vem do lugar, mas vem do Deus que está contigo. Não adianta. O camarada diz: eu vou para um lugar que só tem ouro. Chega lá, meu irmão, ele vive miseravelmente. E tem uns que dizem assim: eu vou para um lugar que não tem nada, nem água, é deserto. E chega lá, o camarada prospera. Por quê? O segredo não está no lugar. O segredo está em Deus estar no lugar com você. Na sua fé funcionando. Compreende o que eu estou falando? Então, Isaac, diz a Bíblia, presta atenção, por que ele prosperou lá? Isaac semeou naquela mesma terra, presta atenção, e colheu. Colheu. Ei, só colhe quem planta. Para ele poder colher, ele teve que plantar. Unção de semeador. Colheu. Naquele mesmo ano, esse ano, nós vamos viver um ano de colheita, de bênçãos, de transformações, de mudanças, milagrosamente. Não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, não é porque a gente foi contemplado por isso ou por aquilo, é porque Deus vai abençoar. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, é porque Deus vai abençoar. O Charlie está dizendo: eu amo você, meu pretinho. Ô, Charles, obrigado, querido. Quando vocês falam que ama a gente, pelo não sei os outros, eu fico muito feliz. Sabe, porque o carinho de vocês é muito importante para nós, que pregamos a palavra de Deus, que a gente vive todos os dias agressões de muita gente, que nem nos conhece. E às vezes vocês demonstram esse carinho por nós, eu fico tão feliz. A Maria está dizendo, Aparecida: eu também amo o Senhor. Obrigado, Maria, eu também te amo, tá? E amo todos vocês, tá? Eric Silva, fala normal. Mas como assim falar normal, Eric? Me dá uma luz aí. A minha voz é essa, filho. Se ela oscila, às vezes ela fica rouca, porque eu estou falando demais e às vezes a garganta seca. Mas, querido Eric, eu acredito que eu estou falando normal, né? Você consegue entender? É português também, tá? Ele disse: não precisa ficar mudando a voz, mas em que contexto a voz está sendo mudada? Eu falo assim mesmo. Se você está novo no canal, você talvez estranhe, mas quem já me conhece sabe que a minha voz é essa. Bom, a Ivone está dizendo: com certeza sua voz é assim. Mas tá bom, Eric, tá tranquilo. O importante é entender. Então vamos lá. Ele diz assim: colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Para aí. Naquele mesmo ano.
ele foi lá, a Dária está dizendo, eu também amo você. Obrigado, Dária, que Deus te abençoe. Uma palavra para a minha vida, Maringá, Paraná, Sebastião. Vamos lá. Naquele mesmo ano, agora, aonde que ele colheu no mesmo ano? Naquela terra que ele queria ir embora. A Lana está dizendo, bispo, qual é o Pix para ajudar? Deixa eu concluir a palavra, Lana, que já já eu mostro, tá bom? Já já eu mostro o Pix para vocês poderem ajudar, tá? Deixa eu só concluir o texto, a pregação. Então, ele semeou. Então, vamos entender. Para ele poder, naquele ano, colher, ele teve que, no início daquele ano, começar a plantar. No caso, foi uma semente, tá? Que Deus tinha dito. Mas ele não queria plantar ali. Às vezes você não quer fazer porque você está agindo com a sua vontade. E esse é o problema. O problema está quando a gente age com a vontade da gente. E a bênção está quando nós agimos com a vontade de Deus. Entende o que eu estou falando? E ele aqui age com a vontade de Deus, ou seja, ele não queria semear, mas semeou. E naquele mesmo ano, que para ele seria um ano ruim se ele ficasse ali, foi um ano de muita bênção e prosperidade. Agora, a Bíblia diz, naquele mesmo ano, ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais. Dinalva está dizendo, feliz ano novo, bispo, eu te amo muito e logo vou aí. Dinalva, estou te esperando, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente no Santuário da Fé. Bom, agora tem uma vírgula e eu vou encerrar a mensagem para a gente orar aqui. Naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Aí diz a Bíblia, porque, olha aí, ó, porque o Senhor o abençoava. Deu para entender agora? Era o lugar que ele queria ir embora, era o lugar que não se estava prosperando, não se estava crescendo, e ele olhou, viu aquele cenário de escassez, e os olhos dele disseram, olha quem estava guiando os olhos dele, a vida dele, os olhos dele. Quem tem que guiar você é a sua fé, mediante a vontade de Deus. Ele fez o que Deus mandou. Ficou. Será que não teve gente em volta dizendo, sai fora daí, rapaz, tá maluco? Que Deus está mandando você ficar aí o quê? Que Deus está mandando você fazer isso aí? Que nada, isso é conversa, sai fora. Às vezes, gente, aqui na live aparece gente falando um bando de besteira. Que Deus está pregando nada, que Deus está falando através desse cara nada, que quando eu peço oferta, então aí que aparece essa turma, que não ajuda ninguém e chega aqui só para querer confundir a cabeça dos outros. Tem! Será que não apareceu? Mas a Bíblia, porque o Senhor o abençoava. Então já disse, não é o ambiente, não é o lugar, não é se tem ouro, se tem prata, é se Deus está para abençoar. Então, para pensar. Abraão foi para o deserto, gente. O que lhe restou, e a Bíblia diz que Abraão prosperou, cresceu, a ponto de depois ele teve que ir lá em Sodoma e Gomorra para salvar o sobrinho que estava largando tudo lá, porque estava ruim para ele. Então esse ano, gente, bota no teu coração que não é o que vão falar, não é o que vão tentar te mostrar, não é o que vão tentar te convencer, não é o que os teus olhos vão ver, não é o que os teus olhos vão brilhar,
não é a aparência do lugar, do ambiente, não é nada disso. Isso não garante bênção, vitória para ninguém nunca. O que garante é Deus abençoar. Se despreocupe, você pode estar dentro de um buraco. Alguém dizer que tu nunca mais sai dele. Mas se Deus abençoar esse ano, tu sai desse buraco, meu irmão, e ainda vai crescer. Você pode estar na cova dos leões dizendo que agora você vai morrer e não tem jeito. Mas se a tua fé estiver voltada para Deus ali, Deus vai lá e ele te tira dessa cova com vida e te dá bênção. A Bíblia diz, porque o Senhor o abençoava, ou seja, ele não plantou e colheu ali naquela terra porque a terra era boa, foi porque o Senhor abençoou. Tu não vai prosperar porque naquele lugar tem dinheiro, tu não vai prosperar, tu não vai ser abençoado, ou tu não vai dar certo porque ali tem gente que vai te ajudar, tu não vai dar certo porque ali tu conhece o João, conhece a Maria, você vai dar certo porque Deus vai te abençoar esse ano. Deus vai me abençoar esse ano. Ah, mas fulano não acredita, o problema é dele. Ah, mas todo mundo está dizendo que não vai, o problema é dele, não estou nem aí. Deus vai me abençoar esse ano e acabou. Agora eu mudei a voz, tá bom, filhinho? O rapaz que falou lá. Porque eu creio. Porque essa é a minha fé. Se essa for a sua fé, podem dizer para você o que for. Tu não está tomando decisões, nem está fazendo as suas escolhas. Porque você, pura e simplesmente, está se baseando no ambiente, naquilo que te cerca. Você está se baseando na sua fé, no Deus que está te dando direção. Se Deus falar fica, fica, ainda que todo mundo vá. Se Deus falar vai, vai, ainda que todo mundo fique. Se Deus falar entrega, entrega, ainda que ninguém queira entregar. Se Deus falar não entrega, não entrega, ainda que todo mundo esteja entregando. Se Deus falar ora, ora, ainda que ninguém queira orar. Se Deus falar não ora agora, ore depois, ainda que todo mundo diga que é agora. Não deixa ninguém te dirigir. Nem os teus olhos, nem os teus sentimentos, mas a sua fé. Deus, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13, olha aqui, ó. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Amém, Maria, obrigado. Ela está dizendo, o Senhor é ungido de Deus, meu bispo. Glória a Deus, e vocês também são. Você entendeu? O Senhor o abençoava. O segredo é que esse ano nós vamos ser muito abençoados. Vai dar tudo certo. Por quê? Não porque a gente é bonzinho, perfeito. Não, nada disso. É porque Deus vai abençoar. E porque eu creio. Porque você está crendo. Porque eu tô absorvendo, eu estou tomando posse dessa unção de semeador. Eu vou semear esse ano. Por quê? Ninguém que não planta, se a pessoa não planta... Gente, parte de um princípio, presta atenção. Ninguém que não planta, toda pessoa que não plantou nada, ela não tem o que esperar. Para e pensa, tu não plantou nada hoje, tu está esperando o quê para amanhã, criatura? Se você não plantou nada hoje, tu está esperando o quê para amanhã? Maria Aparecida, bispo, quero morar em São Paulo. Não perderia um culto. Ai, Maria, Maria. Quem sabe? Se Deus falar, vem, você vem. Mas se Deus falar, fica aí, é aí que você tem que ficar. E engrandeceu-se. Observa que a palavra engrandeceu-se, ela está no futuro, no futuro, ou foi algo que foi acontecendo. Então esse ano é algo que vai, sabe? Vai começar a acontecer. Diga, eu recebo, bispo. Deus vai começar a engrandecer a gente esse ano. Engrandecer você. Engrandeceu-se o homem, que era Isaac. Deus vai começar a engrandecer você. Você sabe o que eu mandei fazer lá na igreja? Eu mandei fazer um canteiro, com terra mesmo.
sabe, de plantação, um canteiro bem grande na frente do altar. E vai estar lá no domingo. Porque nós vamos fazer pedidos de oração no papel e vamos plantar dentro deste canteiro, abençoado na frente do altar. Já serão os 4 primeiros domingos do ano, nós vamos fazer os 4 domingos do semeador. Você vai pegar tudo que você quer colher esse ano, nós vamos plantar, vamos escrever no papel e vamos plantar dentro desse canteiro que eu mandei fazer. E todo dia, quando acabar a oração da janela, eu vou pegar o óleo. Geralmente a gente rega a terra com água, né? Nós vamos regar com óleo nessa primeira semana. Um cálice com óleo. Eu vou descer e vou regar todo o canteiro onde estão os pedidos de vocês plantados. Ih, rapaz, vai arrebentar. Quando começar a colheita, gente. A Maria está dizendo, o povo de São Paulo é muito contemplado, muita sorte. Você mora onde, Maria? Fala aí pra gente. Qual lugar que você mora? Você está entendendo? Imagina, a Igreja Unida de Deus Proverá, logo no início do ano, eu mandei fazer, domingo vai estar pronto, um canteiro na frente do altar. E aí a gente vai escrever os pedidos e vamos colocar dentro daquela terra. Vamos plantar. Todo dia depois da oração da janela, às 6 horas, eu vou descer com o cálice e vou regar, sabe? Aqueles pedidos plantados. Ah, gente, aí tu espera, que é o tempo da semente germinar. Eu moro no interior de Minas Gerais, a Maria falou. Ai, ai, ai. Nós temos a igreja em Minas. O Bispo Paulo está lá. Só que não é no interior, né, Maria? Ela é lá no centro, né? Perto da praça da estação. Tá? Bispo, eu sou de São Mateus, Espírito Santo, a Patrícia Alves. Eu fui pastor em São Mateus. Aliás, eu fui pastor em São Mateus. Fica uns 5 horas de Vitória, não é isso? É longe, mas é abençoado lá. E a Josefa está dizendo que pena que eu não estou aí. Ela mora lá em Londres, na Inglaterra. Mas você não está aqui, mas está aí. E a palavra está chegando também. Entendeu? Muito bem. Então, a igreja vai começar plantando. Porque quando tu planta, você já tem o que esperar para colher. Tá? Vai ser muito forte. E ele plantou, gente. Ele plantou. E a Bíblia diz que ele começou a engrandecer. Deus vai começar a engrandecer a gente esse ano. Você crê? Eu creio. E o homem, e ele ia, sequencial, foi, sabe? Ele ia enriquecendo. Ele ia prosperando. Porque Deus estava abençoando. Esse ano vai ser assim. Já começou, vai ser, não, já está sendo. Essa é a minha fé. Essa é a fé da Igreja Unida de Deus Proverá. Essa é a nossa fé. A Kézer, ela está dizendo, eu sou do Uruguai. Olha aí, com a gente, a Paz Bispo, Uruguai. Tá vendo? É o mundo todo. Inglaterra, Uruguai, que benção. Já tem quase 500 pessoas com a gente. Hoje eu nem falei para compartilhar. Bom, eu vou encerrar. Ele ia enriquecendo. Olha aqui, até que se tornou muito poderoso. Gente, um dia olharam para o Isaac, ele só tinha uma semente, não tinha nada. Bispo Adagmar, eu sou de Campos do Goitacazes, do Rio de Janeiro. Rapaz, é o Brasil todo, o mundo, né? Muita gente. Eu sou de Sergipe, a Simone Santos, que bacana.
Olha, todo dia às 20 horas nós estamos aqui nessa live o nome da oração da live é a oração do fim. É para dar um fim àquilo que não tem que permanecer na vida da gente. É Ubatuba também, né? Olha, aí ó, a Luzia está falando assim, no fim do ano, bispo, eu fui curada na IUDP para a glória de Deus. Olha aí, que benção. Que legal, hein? Glória a Deus por isso. Eu sou de BH, é a Miriam. Testemunho, DJ. Quando veio em Goiânia, eu tinha uma causa na justiça e ela saiu. Olha aí, ó. Ele está dizendo que quando eu fui lá em Goiânia fazer a oração, Deus abençoou e ele tinha uma causa na justiça e saiu. São muitos milagres, né? Sou de São Paulo, capital. Claudineia, sou de São Paulo, capital. E o bispo é de onde? Eu sou seu vizinho. Eu sou do Brás, aqui na Avenida Celso Garcia. Olha, eu esquecendo o número da igreja, meu Deus do céu. 380, né? 380. Vem aqui, ô Claudineia, domingo agora, 9 da manhã. Eu vou estar 7 da manhã em Santo Amaro, na Zona Sul. Né? Eu não tive domingo agora, mas vou estar nesse, se Deus quiser. E 9 horas da manhã eu vou estar lá no Brás. Vem nos visitar, tá bom? Sou seu vizinho. E o Augustinho é de Portugal. Rapaz, é o mundo todo mesmo com a gente, hein? Que live abençoada, bacana isso. É a Rosana de São Paulo, né? Eu sou de Itaboraí, Rio de Janeiro, a Ivone Alves 777. Aí, Itaboraí, que legal. Muito bacana. Né? Bispo Luciano, eu sou de Niterói, é o KTX, tá? Pernambuco, Telefonia TI. Sou de Vila Velha, Espírito Santo e de Neuza. Poxa, bacana. Cuiabá, Mato Grosso. Vem para Cuiabá, é a Claudeci me chamando. Eu vou. Olha que eu vou aí. Ficar chamando não que eu vou. Vai. Eu sou de Juatuba, Minas Gerais, é a Hilda. E eu sou de Paraupebas, Pará, Ana Maria Amador. Claudinéia Nascimento. Qual a igreja? A Igreja Unida Deus Proverá. Fica no endereço perto do Templo de Salomão. Número 380 no Brás. E tem estacionamento pela Brécia. 1150. Igreja Unida Deus Proverá. Tá? Bom, eu vou encerrar para a gente orar. Você entendeu a palavra? Entendeu o que Deus falou? Esse ano nós vamos crescer, gente. E vamos nos tornar poderosos. Presta atenção. Observa uma coisa. Há um tempo, Isaac, ele era visto como alguém que só tinha uma semente. Quem olhava para ele falava, esse cara não tem futuro. Ele só tem uma semente, ainda vai plantar aí, nessa terra que não dá nada. Só que Deus começou a abençoar naquele ano, e aí ele foi crescendo, foi engrandecendo, Deus foi engrandecendo ele foi crescendo, ele foi enriquecendo, e aquele que era visto aqui como o cara que não tinha futuro, agora era muito poderoso. Podem estar vendo você como um falido, uma falida, como alguém que não tem futuro, como um doente, uma doente, como alguém que a família está acabada, que não tem mais jeito de levantar essa loja, essa empresa. Hoje, podem estar te vendo assim como viram ele. Mas escuta, daqui para frente, se você tomar posse da unção de um semeador, Deus vai começar a te engrandecer. Você vai começar a ir crescendo até você se tornar, nesse ano ainda, alguém muito poderoso. E vão dizer quem te viu e quem te vê. Vão falar isso da gente. Amém? Diga amém. Assim seja. Tá ligado, bispo? Eu tomo posse dessa palavra que Deus me deu. Gente, eu não estou pregando aqui por conveniência, não. Isso aqui é Deus que está falando com a gente. Tá? E nós vamos então fazer a oração. Eu lancei o voto do semeador na igreja, tá?
Eu lancei o voto do semeador na igreja. E eu estou chamando você para fazer este voto do semeador. Como é que é isso aí, ô bispo? É o seguinte, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que aí eu vou conseguir te ajudar, tá? Só um minuto. Opa. Vamos lá, agora sim. Eu vou conseguir ajudar você, só um minutinho. Pronto. Eu acho que agora dá. Ai, só um minuto. Tá aqui, eu vou colocar aqui para você, ó, tá vendo? Presta atenção, você que tinha perguntado o Pix, é esse aqui, ó, tá? Anota aí, pix2@iudp.org.br. É o Pix do YouTube. Nós temos dois Pix, nós temos o Pix da televisão e temos, que são os dois, né? 972453151 e temos o iudpsp@gmail.com. Esse aí é da televisão. Esse aqui que eu estou te mostrando, todo mundo que é do YouTube só deve fazer nesse aqui, que é o dízimo e a oferta, tá? A Luzia Menezes tá aqui, ó, lê as minhas mensagens, bispo, tá bom, Luzia? Então presta atenção, deixa eu explicar o que você vai fazer. Nós estamos agora levantando 7.000 pessoas, tá? 7.000 pessoas que vai fazer o voto do semeador. O que você vai fazer? Nesse início já de ano, de tudo que entrar nas tuas mãos, você vai devolver o dízimo neste Pix que eu estou te falando. Tudo. E você vai semear já uma oferta. Ou de 300, ou de 200, ou de 100 reais. E você vai mandar, presta atenção, o que eu vou fazer? Quando você mandar essa semente, lá tem o seu nome no comprovante do banco, não tem? Por exemplo, se você mandar, chega um comprovante do banco, né? Eu vou te mostrar, da pessoa que fez. E lá está o seu nome. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar, tá, no seu nome, que vai chegar no comprovante do banco. Eu vou pegar o seu nome. E aí eu vou tirar, eu vou pegar no celular, vou imprimir, vou dobrar e eu vou plantar o seu nome neste canteiro da igreja. Vou plantar o nome do semeador. Todo dia eu vou regar com óleo ungido. Porque você plantou a semente. 300 reais, tá aí. 200 reais é para ajudar a igreja. 100 reais. Tem muitos que já estão mandando agora, na hora, estão fazendo. E estão enviando os seus dízimos. Então eu estou pegando no celular, tá? Eu não tenho como mostrar agora porque é no celular que eu estou fazendo a live. Então, eu vou pegar, você vai mandar, bispo, eu vou fazer esse voto agora, eu não vou esperar para amanhã, não. Eu vou fazer agora. Eu vou mandar, quando acabar aqui, eu vou mandar minha oferta de 300, 200 ou 100. É o meu voto do semeador. Aí, quando chegar o comprovante do banco, baixa aqui, chega aqui. Banco Asas, está lá escrito. O Pix é esse aqui que eu já mostrei, vou deixar aqui. Bispo, qual é? As pessoas ficam perguntando, qual é o Pix? Tá aqui, ó.
Tá vendo? pix2@iudp.org.br. Você vê lá se está o nome da igreja. Não está no meu nome, não está no nome de nenhuma pessoa física. É Igreja Unida Deus Proverá. Deu para entender? Printa aí, bate uma foto, não sei. E aí, ó, pix2iudp.org.br. Você vai fazer. É o voto do semeador, você vai semear. A Dária está dizendo, eu vou fazer esse voto da semeadura, tá? E a Lúcia está dizendo, bispo, fala meu nome, é Theo. Está no canal da Lúcia, né, Theo? Então já falei, Theo, Deus vai abençoar, tá? E assim por diante. A Ivone está dizendo, plantou numa terra, eu estou na fé. Enfim, todos eu estou chamando. Você vai mandar, vai aparecer. Quando você manda, aqui mesmo já aparece. Asas, é o seu. Aí eu vou pegar o teu nome, o nome de quem fez, e eu vou tirar, vou imprimir e vou plantar. E vou regar, gente. Você vai ver. Só dá tempo da semente ser germinada, porque Deus vai abençoar. E quando começar a colheita, tu vais ver como Isaac viu. Você crê? Então, bispo, eu vou fazer o voto semeador. Curitiba na fé, pastor Edmar. Ontem foi consagrado a bispo, né? Que benção. Bispo Odimar, que cuida do trabalho lá no Paraná. Uma benção, tá? E a Sônia, meu bispo amado, sou membro da IUDP. Acompanho o Senhor desde a outra e depois estou com o Senhor e acompanhando a sua luta pelo bem das pessoas. Glória a Deus, que bom. Tá? E a Cristina disse, eu estou entre esses 7.000. Você vai falar, eu faço parte dos 7.000 semeadores que vai colher este ano. Tá? Vai colher este ano. Então, faça, seja fiel, e você vai devolver o dízimo de tudo que entrar nas suas mãos. Amém? E o que eu vou pedir a todos agora, independente do voto? Ana Maria Amador, bispo, onde o bispo é Tiago? É Tiago? Acho que você quer saber onde ele está. Está lá em, como é que é o nome? Tocantins. Ele está em Tocantins. Tá? Bom, fechou? Eu vou pedir agora, presta atenção, para todos vocês. Isso aqui não tem nada a ver não, tá? É um pedido muito especial. Independente do voto, de tudo mais, se você quiser fazer, crer, amém, senão eu vou respeitar você. Presta atenção. Todos os dias, gente, eu tenho que honrar compromissos nessa fase que a igreja está vivendo, não é nada boa. Vou te falar, minha cabeça fica a mil, mas eu sou da fé, eu vivo pela fé e acabou, e Deus tem honrado. Então, eu vou pedir para todos vocês agora, fazerem, quando acabar essa live, uma oferta, gente, ou de 50, ou de 23 reais, ou de 12 reais. Se você puder fazer 50, 23 ou 12 reais, ou até 10 reais que seja. Se todo mundo ajudar com uma oferta, nem que seja 10, hoje, quando acabar agora, amanhã a gente consegue ter uma doação já para pagar algumas coisas nesse início do ano que está só Deus. Nós temos que pagar aluguel, olha, mas Deus já começou a abençoar. Então, se eu pedir essa ajuda, você faz? Quando acabar aqui, uma oferta, ou de 50, bicho, posso fazer com mais? Pode, mas ou de 30, de 23, 12, ou até 10 reais que seja. A Maria está falando, eu tenho o maior prazer em ajudar, bicho, que bom. Não deixa de ser uma semente. A Josefa está dizendo, bispo, eu vou fazer naquela conta da Penha, como é que é? Na conta, põe o meu nome no canteiro do semeador, eu vou colocar, tá? Então, quando acabar aqui, eu queria que todos fizessem uma oferta
ou de 50, ou de 23, ou de 12, ou pelo menos todo mundo fazer, pelo menos uma oferta de R$ 10 no Pix, esse aqui, ó. E ao amanhecer, vai estar na conta da igreja, você vai nos ajudar muito, você não tem ideia. pix2@udp.org.br, tá bom? Agora eu quero orar. A oração do fim. A primeira oração do fim do ano. Deixa eu botar a Bíblia aqui. Tá? Vamos orar? Vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, nesse instante, nós realizamos a oração do fim. Há muitas coisas que precisam ter um fim nas nossas vidas e nas vidas de alguns milhares de pessoas. Ah, meu Pai, tem pessoas que elas vêm há muito tempo desejando o fim dessa doença, desejando o fim dessa dor, desejando o fim desse mal, dessa maldição, essa praga que foi jogada sobre ele, sobre ela. Sabe, desejando o fim. Mas a questão não está em desejar. Meu Deus, quantos desejam o fim de alguma coisa e não conseguem ver o fim, porque desejo não é suficiente, meu Pai. É preciso que quando nós queremos o fim de algo, haja uma determinação. E nós vamos determinar, você vai determinar comigo agora. Põe a tua mão agora assim, junto com a minha, fala, meu Deus, eu vou determinar agora, eu quero, ó meu Pai, que o Senhor veja no coração, na alma dessa pessoa, essa determinação. Diga comigo, eu vou determinar agora o fim desta situação, deste problema. Fale com Deus, o que você quer ver o fim agora? Não é a minha oração, não é a sua. Abra a tua boca, fale agora. Se é o fim, sabe, desta miséria, se é o fim desta doença, se é o fim desse problema financeiro, familiar, espiritual, se é o fim dessa praga, dessa dor no teu corpo, sabe, que tá todo dia, dor na perna, dor no braço, dor nos rins, se é o fim dessa diabetes, o fim desse câncer, se é o fim, sabe, desse mioma, desse caroço, desse nódulo, se é o fim dessa lepra, se é o fim desse problema espiritual, da insônia, do pesadelo, se é o fim da inflamação, da infecção, se é o fim da surdez, da cegueira, da paralisia, das dores nos ossos, das enfermidades ósseas, se é o fim dos problemas nos músculos, seja lá o que for, comece a falar com Deus, Deus, eu quero ver, eu vou determinar o fim disso agora. E eu determino, meu Deus, o fim da miséria, meu Deus, na vida dessa pessoa. Eu determino o fim da escassez na igreja. Eu determino o fim, meu Pai, dos problemas que têm se levantado, dessas lutas, meu Deus, que têm vindo para destruir. Eu determino o fim desse mal que quer, sabe, fazer esta pessoa ficar dependente, meu Deus, do fim das ameaças, dos ameaçadores que querem, meu Pai, dizer que essa pessoa não vai conseguir, que ela não vai chegar lá. Eu determino o fim desse vento contrário, dessa tempestade que quer derrubar, meu Deus, o barco que faz esta pessoa, meu Deus, estar navegando nos mares da vida. Em nome de Jesus, diga, eu determino o fim deste mal agora, dessa dor agora, dessa doença agora. Diga, em nome de Jesus, sai e Deus proverá o fim desse mal agora. Recebe teu milagre da cabeça aos pés, tua bênção. Recebe o fim disso aí. Diga, eu recebo. Toma posse. Para a glória do nosso Deus. O fim dessa fraqueza espiritual. O fim, meu Deus, desse espírito de derrota que está nessa pessoa. Pegue a água agora, por favor. Meu Pai, que esta água receba unção para dar fim à doença, à dor, à fraqueza, à depressão, à angústia, ao mal que está na vida desta pessoa. Quem beber, o Senhor dará fim a este mal, a essa onda de azar, esse olho grande, essa inveja vai ter fim. No nome de Jesus, consagre com a unção do fim. Diga amém. Beba agora.
Você crê? Deus começa a dar fim e começa a te abençoar. Amém? Muito bem. Queridos, eu fico por aqui. Toma posse. Tá bom? Se Deus quiser, às 20 horas de amanhã estaremos juntos. Tá? Nesta oração. 6 horas da manhã, oração na janela, no YouTube. O fim. Nós estamos no canal 15 em São Paulo, mas com muita dificuldade. Ele tá tendo alguns problemas nos transmissores e não está tendo alcance. E eu já disse, não dá para ficar chorando leite derramado. Deus vai honrar. Então, vamos pelo YouTube mesmo, na fé. Chama os amigos que perguntam. Vai pro YouTube de manhã que o bispo tá lá e à noite também. Tá bom? Beijo grandão. Cristina, vó. Quem é a vó aí? Ó, seu neto. Beijo grandão, tá? Deus abençoe vocês. Gente, agora eu conto com a sua ajuda. Independente do voto do semeador, se você vai fazer hoje ou não, bispo, eu estou fazendo o meu agora. Eu preciso que todos nos ajudem com essa, pelo menos, 50, 30, 20, 3, 12 ou 10 reais, mas tem que ser hoje. Você faz? Ó, Pix é nesse aqui, ó. Só faça nesse que vai nos ajudar. Pelo YouTube é só aqui, pela televisão faça no outro. pix2@udp.org.br, tá? A Zenilda falou, vou fazer agora. Obrigado, Zenilda, que Deus te abençoe, filha. E vai abençoar, tá? Lindos, queridos, domingo vai ser muito forte. Sexta-feira eu vou estar meio-dia fazendo a sexta-feira da libertação da família. Você que está em São Paulo e vai ficar aí com a gente, pega as fotos todas que eu vou fazer o mural da libertação da família amanhã, tá? Amanhã é sexta-feira, não é isso? Amanhã é sexta? Ó, tá vendo aqui, ó? Acabou de chegar pelo Asas uma oferta. Eu já vou pegar o nome dele, da pessoa que mandou agora. É que se chegar outra eu consigo clicar, que esse já sumiu. Eu vou pegar agora, já vou anotar e vou colocar no canteiro domingo. Vou plantar e vou regar. Amanhã é quinta, é isso? Amanhã é quinta. Ah, então tá bom. Aqui, ó, chegou aqui agora. Deixa eu clicar. Maria, seu nome eu já vou plantar lá, tá? Amanhã é quinta-feira. Tá bom, obrigado, tá? Mande o Pix, bispo. Tá aqui, gente. O Pix tá aqui, ó. Já mandei, ó. Aqui, ó. Anota aí, ó. Pix2, pix2@udp.org. Ó, chegou mais outra aqui. Deixa eu... Tá minha. O Pix é esse aqui, tá? Ó, Deus abençoe. Vamos pra cima, pessoal. Tem derrota que não. Fala assim, bispo Luciano, tem derrota que não. Tem derrota que não. Eu sou da fé do resultado. Tá bom? Obrigado. Deus proverá, Solange, também na sua vida. Deus abençoe.